Queridos irmãos, agora vamos dar sequência no vídeo 226. Agora, a sequência, por isso que é bom as pessoas dar sequência, porque assim entende a história, né? Então, olha só. Então, eu vou voltar à pergunta, porque é pequena, a resposta, aliás, é um suicídio. Mas a quem lhe foram causa ou que teriam podido impedi-lo são mais culpados do que ele. Agora a sequência. A quem a indulgência espera, né? Todavia, não penseis que seja totalmente absolvido. Presta atenção para você ver. Se lhe faltaram firmeza e perseverança. Isso aqui o que quer dizer? Aquela pessoa que naquele estado de pobreza, você entendeu? Total. Naquele estado de pobreza total, no estado de miséria total. Então, obviamente, né, pode ser considerado suicida aquele que, a braços com a maior penúria, se deixa morrer de fome. É um suicídio. Então, depois nós comentamos algo a respeito do funcionário da empresa para você ver como que cada um fica sendo culpado. Então, aquele indivíduo que morre lá, naquele estado de pobreza, né? Aquela penúria, de miséria. Então, aquilo lá foi um suicídio. Você entendeu? Só que não é por ele ter vivido na penúria, não é por ele ter morrido na penúria que ele será isentado perante a providência divina, que não. Ele encontra o dele também. Como eu disse com relação àquele funcionário da empresa. Então, veja bem. Chega tarde, o patrão manda ele embora. Beleza. Ele vai ficar triste, vai ficar decepcionado. Mas como ele é dotado de inteligência, de cultura, sabe? O que ele vai fazer? Ele vai procurar se resignar, vai procurar agir com aceitação, e ele vai pensar assim, não, eu vou procurar outro emprego. Eu não vou permanecer na ociosidade, porque a ociosidade leva à penúria, que é a pobreza, que é a miséria, e eu não vou permitir chegar a esse ponto. Eu vou dar a volta por cima. Você entendeu? Com isso, ele se eleva, aquele patrão e aquela fofoqueira, perante a contabilidade divina, é que responde o patrão pela irresponsabilidade, pela indisciplina, por não gerenciar a sua empresa corretamente, porque se ele fosse uma pessoa prudente, se ele fosse de fato uma pessoa digna, ele não daria ouvido àquela empregada, àquela funcionária. E aquela funcionária também, por agir na fofoca, ela vai encontrar o dela depois que desencarnar.
não na condição de responder por suicídio, porque aquele rapaz, aquele funcionário, ele não suicidou nessa história agora. Mas se o rapaz se suicida, 25% é culpa dela, 25% é culpa do patrão, 50% é culpa do rapaz. Agora, por que esse 50% é culpa do rapaz, do funcionário? Porque em vez dele procurar emprego, em vez dele pôr a inteligência para trabalhar, ele optou pelo suicídio. Então é o mesmo aqui, ó. Todavia, não penseis que seja totalmente absolvido se lhe faltarem firmeza e perseverança, né? Esse que se encontra na penúria, esse que se encontra na pobreza, na miséria, entendeu? Então ele está lá numa pobreza tão grande, morando em casa de parafita, você entendeu? Na época de chuva, se ele ficar do lado de fora da casa, ele molha menos do que se ficar do lado de dentro. E todos nós sabemos que aquelas casas de parafita, com todo respeito, né? Ali é uma proliferação de micróbios, bactérias, vírus, rato, tudo quanto é coisa. Então, se ele permanece ali, se ele se conforma com aquela situação, se ele pensa assim, eu não vou... Então ele desgosta da vida. Ele desgosta ao ponto de não lutar mais, não batalhar mais, não correr atrás, e por ele não batalhar, por ele não lutar, por ele ter se desgostado, né, de tudo e de todos, ele acaba morrendo de fome. E ao morrer de fome nessas condições, ele é tido como um suicida. Olha só para você ver como são as coisas. Por que ele é tido como um suicida? Porque ele é dotado de inteligência. Tem 2 braços, 2 pernas. Ele é dotado de cultura. Por que ele, em vez de ficar revoltado, em vez de ficar magoado com aquela situação a qual ele vivia ali, por que ele não foi reciclar papel, papelão, latinhas de alumínio? Isso tudo é digno. Só não é digno matar e roubar. O resto, tudo é digno. Tudo é digno. O resto. Aí quando eu digo o resto, tudo é digno, eu já sei o que está passando pela sua cabeça. Cada caso é um caso. O processo é relativo. E cada um responde pelos teus atos. Ou você está pensando que eu já não captei os teus pensamentos? Quando eu disse que fora isso tudo é digno. Todo mundo tem o livre-arbítrio? Relativo, mas tem. Então se você planta jiló, você sabe que você vai colher jiló. Se você planta uva, você sabe que você vai colher uva. Então, quando você me ouve dizendo assim, bom, então, tudo é digno, só não é digno matar e roubar e o resto, tudo é digno. Então, então isso pode. Quem sou eu para julgar? Eu não estou aqui para julgar.
eu só julgo. Nesse momento, eu tenho moral para julgar que roubar e matar, isso não é digno. Mas isso também não é um julgamento. Isso é a luz da doutrina dos Espíritos. É a luz da justiça divina, que é embasado me encontro, ao ponto de dizer que isso não é justo, matar e roubar. Agora, o resto, tudo é digno, mas cabe a cada um saber o que faz. Cabe a cada um saber o que planta. Porque não cabe a mim enumerar esse, enumerar aquele, dizer que isso, que mais aquilo não é justo. Quem sou eu para julgar alguma coisa? Eu não sou ninguém. Por isso que nós temos que ficar esperto até no esmiuçamento. Então, olha só para você ver. Totalmente absolvido. Todavia, não penseis que seja totalmente absolvido, se lhe faltarem firmeza e perseverança. E se não usou de toda a sua inteligência para sair do atoleiro. Então, aquele que vive na penúria, né, que é na pobreza, nessas casas de parafita, nessas misérias, essas coisas, se ele não usou a inteligência, não usou o intelecto para sair daquele atoleiro, daquela pobreza, ele é tido como um suicida. Porque ele ignorou os talentos. Ele ignorou as virtudes. Ele ignorou as suas qualidades. Então, ele deixou que as coisas acontecessem dentro de um processo natural, mas se esquecendo que a ociosidade também é um suicídio. Ai dele, sobretudo, se o seu desespero nasce do orgulho, quero dizer, se for quais homens em quem o orgulho anula os recursos da inteligência, que corariam de dever a existência ao trabalho de suas mãos e que preferem morrer de fome a renunciar ao que chamam sua posição social. Não haverá 1000 vezes mais grandeza e dignidade? Não haverá 1000 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade? Não é verdade? A grandeza está em nós lutarmos contra as adversidades. É aí que mora toda a riqueza. É aí que mora, é aí que nós conquistamos as virtudes. É aí que nós nos enriquecemos. E não nos entregando à ociosidade. Em afrontar a crítica de um mundo fútil e egoísta. Porque ao lutar contra a adversidade, é em todos os sentidos. Tanto moral, intelectual, social,
né? Você tem que lutar contra o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a avareza, a falta de humildade, a aceitação. Isso tudo faz parte da adversidade. São fatores os quais você deve lutar contra eles e vencê-los. Que só tem boa vontade para com aqueles a quem nada falta e que vos volta as costas, assim precisais dele, sacrificar a vida, a consideração desse mundo é estultícia, porquanto ele a isso nenhum apreço dá. Então, gente, olha só, sacrificar a vida, a consideração desse mundo que nós vivemos, dessa humanidade sem cultura, dessa humanidade sem moral, dessa humanidade sem escrúpulo, dessa humanidade sem intelecto. Entendeu? Dessa humanidade que ainda não conseguiu se despojar do orgulho, do egoísmo, da inveja, do ciúme, da avareza. Você entendeu? Sacrificar a vida na terra, sabendo que ao nosso lado há, vamos assim dizer, um lamaçal, seres piores que nós, em todos os sentidos. E isso se torna até uma estultícia, uma estultícia. Seria uma ignorância muito grande de nossa parte sacrificar a nossa vida perante a tudo que existe à nossa volta. Agora, se olhássemos e víssemos seres totalmente cultos, seres evangelizados em todos os sentidos, moral lá no topo, se ninguém possuísse defeito nenhum, mesmo assim não valeria a pena sacrificar a nossa vida. Mas vamos dizer que não seria tanta estultícia da nossa parte. Não seria. Vamos dizer, tá? Não estou dizendo que é certo, não. Porque o certo mesmo
seria reconhecer a nossa fraqueza, permanecendo ali ao lado daqueles cultos, para que pudéssemos aprender também a sermos cultos. Mas a gente entende que todas essas questões relacionadas ao suicídio, principalmente, tem o lado lícito e o lado ilícito, né? Tem vários fatores interligados: obsessão, espíritos das trevas. Existe as más tendências nossas, independente de obsessão, de obsessor, que trazemos de vidas passadas, que ainda as cultivamos na atual existência, que é natural que esses espíritos apoderam-se daquela pessoa detentora daqueles malefícios e, obviamente, o leva a cometer atrocidades contra a própria vida. Então, muitos dizem que o meio não influencia. A gente entende, de acordo com as leis divinas, que o meio não influencia, de fato, aquele espírito que é elevado e que já se despojou-se de todo o processo negativo em vidas passadas. Então, o meio, de fato, não o influencia. Mas aquele que ainda não se despojou, coitadinho dele. Não vou dizer que o meio o influencia, não. Ele fica todo enlameado. É como se você jogasse ele dentro de um tacho de lama e tirasse ele para fora. Ele fica daquele jeito. Como muitas pessoas têm o hábito de dizer: eu bebo, eu fumo, eu sou desse jeito porque a carne é fraca. Eu já disse isso em outros vídeos. Não é que a carne é fraca, não. É você que não presta. É aquela pessoa que não presta. Aquela pessoa que está dizendo isso é que não presta. Aquele espírito que não presta. Não presta no sentido de que ele ainda não se purificou, ele traz dentro de si aquela necessidade. Ele é carente daquilo. Ele é carente de sexo. Ele é carente de bebida, de droga. Ele é carente de traição. Ele é carente de porta larga. Ele é carente de tudo. E isso é suicídio. Direto e indiretamente. Então, gente, pisou na casca da banana, é suicídio. Direto ou indiretamente. Agora vamos para a próxima pergunta e o próximo vídeo.